A videoconferência de hoje será feita pelo professor Verlaine Freitas. Ele é bacharel em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. É mestre e doutor em filosofia também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professor adjunto pela Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Ele é autor de vários artigos sobre filosofia, estética e cultura de massa. E é também autor do livro Adorno e a Arte Contemporânea, pela Jorge Zahar Editor. Perguntas e comentários poderão ser enviados pelo e-mail videoconferencia@virtual.pucminas.br. O professor Verlaine Freitas falará sobre o pensador alemão, que é Theodor Adorno. Professor. Obrigado. O filósofo Theodor Adorno, ele nasceu em 1903 e morreu em 1969. E esse ano a gente estaria completando, então, um centenário de sua morte, de seu nascimento. E Adorno, ele sempre foi bastante celebrado como um filósofo que se dedicou a conceituar, a entender a indústria cultural. Mas essa filosofia, esse pensamento, ele está ancorado em uma série de outras reflexões que situam a cultura como um problema fundamental para a filosofia. A gente pode dizer que Adorno é um filósofo da cultura. Quer dizer, ele sempre procurou refletir filosoficamente sobre o movimento da sociedade como um todo e tudo aquilo que está ligado às relações de poder, individualidade, racionalidade e todas as questões que relacionam-se àquilo que poderia fazer dos seres humanos mais livres e que caminham na direção da humanização do próprio homem. Pode parecer estranho essa expressão, humanização do próprio ser humano. Parece redundante, parece repetitivo, tautológico, mas na verdade não é não. O que Adorno sempre quis foi fazer com que nós, seres humanos, alcançássemos a condição de seres humanos livres e procurou, nessa medida, sempre pensar de uma maneira radicalmente crítica em relação a tudo aquilo que faz com que a gente não seja tão livre quanto a nossa própria natureza pode nos prometer. Bom, eu vou falar hoje sobre 3 aspectos da filosofia dele que ilustram bem um arco bem geral dos conceitos que ele usava para tentar entender esse movimento da cultura. Eu vou falar especificamente sobre 3 obras que são A Dialética do Esclarecimento, que foi escrita juntamente com um parceiro dele, Max Horkheimer. Eu vou falar um pouco também sobre a dialética negativa e, por fim, a teoria estética, que é a sua grande obra que ele deixou inacabada quando morreu em 1969. A primeira dessas obras, a Dialética do Esclarecimento, ela foi escrita na época da Segunda Guerra Mundial. Ela foi concebida pelos dois, por Adorno e por Horkheimer, no espírito daquela situação que reinava naquela época, ou seja, de um massacre do povo judeu e de violência generalizada entre as nações. Essas primeiras reflexões de Adorno, juntamente com seu parceiro Horkheimer, elas dizem respeito ao processo de racionalização do Ocidente como um todo. Nessa medida, as reflexões dele dizem respeito bem mais ao Ocidente, à Europa e às Américas, do que propriamente ao Oriente, que de alguma maneira fica excluído dessa preocupação filosófica. Mas, o que é que está em jogo nessas reflexões? Bom, Adorno diz que um elemento fundamental para se conceber a cultura como um todo é o processo de unificação da cultura ao redor de elementos abstratos de conhecimento. O título desse livro, Dialética do Esclarecimento, diz respeito àquilo que normalmente a gente costuma chamar de iluminismo. Em vez de chamar o livro Dialética do Iluminismo, chamou-se Dialética do Esclarecimento, porque aí está em jogo um processo de racionalização do contato do homem com o mundo. Esclarecimento aí significa uma iluminação pela razão. Trata-se de uma crítica, de uma investigação filosófica radical nos seus fundamentos do que faz a cultura ser aquilo que ela é.
E o que é que faz com que a cultura chegue a ser aquilo que ela, de alguma maneira, se cristalizou ao longo do tempo? Diz Adorno que é um processo constante de dominação da natureza. A cultura, diz Adorno, sempre prometeu aos homens fazer o seguinte: olha, toda essa subjugação, essas necessidades naturais que tanto nos aprisionam, elas podem ser sucessivamente diminuídas, aplacadas através da construção da cultura. Então, cada celular que se tem, cada carro, avião, essa mesma videoconferência sendo dada à distância dessa velocidade que está, diz Adorno, tudo isso faz parte de um projeto da cultura como um todo, que é o de fazer com que nós nos libertemos da pressão, da necessidade e das limitações da natureza. Tudo aquilo que poderia, de alguma maneira, diminuir o nosso poder de deslocamento, a nossa facilidade de aquisição de alimentos, de moradia, essas coisas todas, todas essas dificuldades, elas são cada vez mais diminuídas pelos avanços culturais. Mas aí o que diz Adorno? A cultura, para que nos desse todos esses avanços de ser uma liberdade em relação à natureza, ela sempre cobrou uma outra coisa, que é o quê? A subjugação de todos na sociedade ao aparato, ao aparelho técnico que faz com que nós tenhamos esse domínio sobre a natureza. Então, a cultura ela sempre caminhou no sentido de aumentar o seu poderio econômico, tecnológico e de conhecimento sobre a natureza. E o que diz Adorno? Este aumento acabou de alguma maneira tendo como correlato, como um eco seu, a dominação de poucos em relação a muitos. Quer dizer, o mesmo domínio que os homens exercem sobre a natureza, de alguma maneira acaba sendo repetido no interior da própria sociedade. Quer dizer, a sociedade ela sempre cobrou uma submissão dos homens aos princípios, aos conceitos e toda a tecnologia que é usada para poder fazer com que os homens se sintam, se vejam, se percebam livres da natureza. Então, a cultura, diz Adorno, ela caminha no sentido de unificar-se. É o processo de unificação constante das pessoas no âmbito da cultura, diz Adorno, que faz com que ela tenda sistematicamente a falsificar a vida humana. O processo da cultura, em sua implementação, em seu progresso, inclui sempre, diz Adorno, uma espécie de regresso, de regressão. E por quê? Em que sentido a gente pode dizer que a cultura ela é regressiva? É porque ela sempre cobrou dos homens um processo de esquecimento das suas manifestações particulares, seus sentimentos, que são avessos ao processo de unificação da cultura. Diz Adorno o seguinte: não existe sociedade nenhuma que possa continuar a existir sem unificação extrema de seus indivíduos, de todos aqueles que fazem parte dela. Então, diz Adorno, não são apenas os regimes totalitários que são unificadores. Eles só são um exemplo extremo daquilo que toda cultura sempre, de alguma maneira, procurou como condição de sua sobrevivência. Que é o quê? A integração de todas as pessoas. Hoje em dia a gente ouve muito falar de neoliberalismo. Liberalismo vem da ideia de liberdade para fazer aquilo que quiser, vender qualquer coisa e tudo mais. Bom, diz Adorno, a liberdade aí ela é apenas formal, quer dizer, não há um conteúdo de liberdade por parte dos indivíduos. Porque todos nós sabemos que nós estamos sujeitos aos movimentos do mercado de trabalho, das técnicas, a toda a nossa moral, de alguma maneira, nos limita em termos de nossa percepção, de nossos próprios desejos, da relação com os outros, tanto em termos afetivos, quanto em termos profissionais, e de uma maneira social em geral. Aí o que diz Adorno? A razão humana é aquilo que de alguma maneira sempre possibilitou os seres humanos de construir esta cultura que tende a uma unificação. Essa unificação sendo vista tanto nos regimes totalitários quanto nos processos de integração da máquina capitalista de produção de riquezas. Ora, o que Adorno sempre procurou fazer é questionar este movimento de unificação. Então, ele procurou ver, por exemplo, que desde os mitos antigos, como os mitos de Afrodite, Apolo, Zeus da Grécia Antiga,
E já os mitos antigos das tribos, dos povos que existiram antes dos gregos, esse mito, todo esse pensamento mítico, em suas diversas formas de existência, diz Adorno, ele já se configurava como um processo de racionalização, quer dizer, de uso de uma capacidade humana de dominar a natureza e, ao mesmo tempo, fazer com que os homens se unifiquem para degladiar com a natureza de modo a dominá-la cada vez mais. Aí o que diz Adorno? Surpreendentemente, o mito é visto como um processo de racionalização. Geralmente se diz que o mito não é não. Geralmente se diz, ou se dizia, antes dessa colocação de Adorno e de Horkheimer, que mito era sempre uma coisa fantasiosa, de imaginativa, que não tinha, digamos assim, um respaldo, um fundamento na razão. Porque se dizia que o mito era uma produção apenas ligada a metáforas, analogias, símbolos, como por exemplo o leão representando um deus, uma cobra representando uma outra divindade, etc. Aí Adorno diz, não se trata apenas de um produto fantasioso, imaginativo da mente humana, não. Trata-se de um processo de racionalização. Por quê? Todo mito ele dá uma espécie de estrutura para as forças cósmicas. Então, ele passa a entender a natureza a partir de fenômenos bem determinados, a partir de divindades. Isso, diz Adorno, é um processo de racionalização. E tem um detalhe interessante no mito, que é o seguinte: tudo aquilo que se diz hoje só é entendido, compreendido, explicado porque é uma manifestação de um poder divino que existiu em toda a sua força em um tempo muito antigo, que é o tempo das origens. Todo mito narra sempre uma origem sagrada de alguma coisa. Então, se a gente chega, por exemplo, numa tribo e pergunta para eles: por que vocês cozinham o arroz desse jeito? Porque a primeira vez que o arroz foi cozinhado foi pela obra e graça de um Deus que fez dessa maneira. E, portanto, nós repetimos assim. Por que vocês casam desse jeito? Porque a primeira vez que um Deus casou com uma deusa foi dessa maneira e, portanto, nós repetimos. A estrutura de mundo dos mitos, ela funciona dessa maneira. Qual? Ela procura atualizar o significado criado pelo mito a partir de uma narrativa sobre um tempo sagrado. Então, diz Adorno e Horkheimer, o mundo mítico é um mundo do sempre igual, que é uma tradução da expressão alemã, e isso quer dizer o seguinte: tudo o que é fundamental, significativo, importante, elevado, nobre na realidade, deve, de alguma maneira, ser referido à origem sagrada de todas as coisas. Então, o mundo mítico, diz Adorno e Horkheimer, é um mundo sem saída. Por que sem saída? É porque tudo que há só tem significado porque repete um evento mítico. Então, por exemplo, eles explicavam por que tem chuva nessa época do ano. Essa chuva repete as lágrimas de uma deusa que chorou pela primeira vez a perda de seu filho. Então, cada chuva no começo da primavera, por exemplo, é uma repetição deste evento mítico explicado através da referência a essa deusa. Então, o mundo mítico ele não admite mudanças, ele não admite uma nova forma de ver o mundo radicalmente diferente. E como é que a gente pode detectar isso em termos assim mais empíricos, em termos de realidades? A gente pode notar, por exemplo, que no Império Egípcio Antigo, os modos, os costumes, as artes, as leis, os valores morais, eles permaneceram bastante iguais ao longo de milhares de anos. Quer dizer, a estrutura social ela se amarrava de tal maneira àquilo que o mito dizia que ela não admitia mudança. Então o mundo mítico ele é cercado por uma aura de impenetrabilidade do seu significado que faz com que a sociedade permaneça sempre igual. Mas aí, tendo falado que o mito é um processo de racionalização de uso da razão para dominar a natureza através da cultura, isso aí já foi algo bastante assim, complicado, difícil de aceitar por parte dos leitores do livro. Mas aí tem uma outra tese que parece mais complicada e difícil de aceitar ainda, que é a seguinte: o processo de racionalização, que a gente costuma chamar de racionalidade propriamente dita, que é a filosofia grega e a ciência que a gente conhece tão bem, física, química, biologia, etc., diz Adorno, surpreendentemente, que o seguinte, 2 pontos.
a ciência tem elementos mitológicos. Ela, surpreendentemente, repete elementos míticos, que foi algo bastante complicado, difícil de aceitar, como eu falei. E por que a ciência tem elementos míticos? Toda fórmula, por exemplo, da física de Newton, como por exemplo aquela que todo mundo conhece, força igual massa vezes aceleração, essa fórmula diz o seguinte: independente de quais sejam os fenômenos físicos, eles repetirão essa fórmula. Mesmo que a gente mude a fórmula, como por exemplo, E igual a mc2, a lei da teoria da relatividade que ficou bastante famosa, o estatuto da coisa não muda. E o que é que não muda? A relação entre uma ideia abstrata, um conceito, uma formulação genérica que estipula algo substancial para todas as coisas. Olha que coisa interessante. Vê se não tem uma analogia bastante interessante entre dizer força igual a massa vezes aceleração, dizendo esta lei vale para todos os corpos físicos. Quer dizer, independente do que ocorra em termos físicos, esse fenômeno, esse evento da ordem física, vai repetir de alguma maneira essa fórmula. Não parece muito com aquela ideia anterior de que toda chuva no começo da primavera repete as lágrimas de uma deusa? Não parece haver aí uma espécie de analogia entre a repetição de um evento explicado a partir de um mito e a repetição de todos os eventos físicos através de uma lei universal, genérica, que vale para todos? Não tem analogia? Bom, diz Adorno, isso é mais do que uma analogia, diz ele. Faz parte do mesmo processo. Qual? O processo de dominar a natureza a partir de um conhecimento. E aí tem uma frase muito legal lá na Dialética do Esclarecimento, que é a seguinte: conhecimento e poder são sinônimos. Quer dizer, todo conhecimento dá poder para quem o detém. Quem tem conhecimento sobre alguma coisa, por consequência imediata, vai ter poder sobre essa coisa. E por quê? Ora, porque ele vai poder, de alguma maneira, manipular o seu objeto de acordo com este conhecimento. O que é que diz Adorno? O conhecimento, ele nunca foi produzido, fabricado, através apenas de um desejo, motivado por um desejo de verdade sobre a coisa, não. Sempre houve um desejo técnico, operatório, de ter poder, de poder usar, fabricar coisas com este conhecimento. A diferença entre ciência e tecnologia, por exemplo, que a gente costuma usar, a gente que a ciência sabe e a tecnologia emprega este saber, diz Adorno, ela não é muito verdadeira se a gente considerar a origem da própria ciência. Por quê, diz Adorno? A origem da ciência está vinculada ao desejo humano de apossar-se da natureza. E como falei antes, essa relação de poder do homem em relação à natureza repete no interior da cultura. E a gente pode ver, por exemplo, que aqueles nas sociedades que detêm as tecnologias, os conhecimentos mais avançados, necessariamente acabam tomando o poder em relação a todos aqueles que não detêm a participação nesse poder, nesse conhecimento. Portanto, não participam deste poder tecnológico que faz com que, por exemplo, nós possamos produzir carros, televisões e todos os outros aparelhos técnicos e eletrônicos que a gente tem à nossa disposição. Então, o que diz Adorno? A questão da cultura, ela sempre envolve uma relação dupla de poder dos homens em relação à natureza e também dos homens entre si. E existe uma outra faceta também muito interessante, que é a seguinte. Da mesma maneira que os homens que sempre quiseram dominar a natureza externa, as árvores, os ventos, as águas, para poder construir o âmbito da cultura, diz Adorno o seguinte: cada um de nós, indivíduos, sempre precisou, para poder se afirmar, dominar a sua natureza interna. Esse é um conceito interessante, porque a natureza não é só externa, diz Adorno. Existe a natureza interna. Que natureza interna? Nosso corpo. Toda criança, no processo de culturalização, de educação em geral,
de formação como ser humano, ela é sempre ensinada a dominar os seus ímpetos internos. Quer dizer, ela entra no universo cultural assumindo prioritariamente o não como legítimo. Quer dizer, aceitando, assimilando, introjetando os limites dados pela sua moral, pela sua religião, pela sua educação em geral. Ora, é muito interessante notar que, da mesma maneira que há um domínio dos homens em relação à natureza e de alguns homens que detêm o poder do saber em relação a todos os outros que não detêm, parece que isso repete de uma maneira micro, em escala menor, em cada ser humano. Nós parece que reproduzimos o esquema de dominação de poucos em relação a muitos. Que poucos e que muitos, no nosso caso, em termos de formação individual. Poucos aí diz respeito à nossa intelecção, à nossa consciência, àquilo que nós sabemos de nós, que de alguma maneira domina, conforma, molda tudo aquilo que se contrapõe a este núcleo que é a nossa consciência. E o que é que tudo isso que se contrapõe a este núcleo de consciência? Os nossos desejos, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas ânsias, planos, sonhos, etc. Tudo aquilo que poderia, de alguma maneira, fazer com que nós nos sentíssemos melhor no mundo, vivêssemos uma vida mais plena de prazeres, é sistematicamente poldado. Então a criança ela é sempre levada a conformar-se cada vez mais a padrões de comportamento, de aceitação, de pensamento em geral, que fazem com que ela acabe reproduzindo nela, como ser humano, essa unificação da cultura. Para ela ganhar uma identidade, ela precisa cada vez mais exercer uma série de poderes sobre si mesma. Quer dizer, ela só vai poder ser um ser humano se ela criar uma identidade. E é isso, diz Adorno, esse processo de identificação, de unificação abstrata das coisas, é que dá origem a este processo sistemático de falsificação da realidade. Então, diz Adorno, as pessoas são sistematicamente levadas a desapossarem-se, esquecerem dessas diferenças entre si, de tal maneira que, por exemplo, um grande empresário de sucesso é geralmente visto como aquele que mais sabe se adaptar ao mecanismo do mercado, mais sabe, de alguma maneira, tomar partido daqueles elementos que favorecem a sua atuação e deixar de lado aquilo que vai contra este progresso do domínio das coisas. É esse estado de coisas que Adorno procura criticar, sabe? É este processo de identidade, de produção de uma unidade das pessoas em função do progresso. Não há vida falsa, não há vida verdadeira na falsa, diz Adorno. Por quê? O nosso sistema de produção capitalista e de organização como um todo, de todas as sociedades, diz Adorno, é um processo que tende a falsificar a vida humana em função do achatamento das diferenças em prol de uma identidade que garanta o progresso. Que nós possamos agora fazer essa videoconferência é muito bom, excelente. Ele conta efetivamente com um progresso. Agora, diz Adorno, e o preço que nós pagamos em geral por todos os processos de progressão da cultura? Todos os progressos que nós fazemos na cultura, diz Adorno, como por exemplo, produzir muitos carros, que é algo bom, não é mesmo? Termos muitos carros que possam nos levar a qualquer lugar, a qualquer minuto. Só que, diz Adorno, este progresso ele é comprado através da subjugação das pessoas ao aparato produtivo. É essa subjugação, diz Adorno, que faz com que a sociedade sempre tenda a produzir uma identidade de progresso material em detrimento das diferenças individuais qualitativas. Quer dizer, as pessoas deixam de ser diferentes em termos de sua individualidade para tornarem-se eficazmente iguais. Quer dizer, nós precisamos de alguma maneira submetermos a processo de padronização de produção de formas de vida para que ela renda mais. Esta ânsia de rendimento de valores, sejam eles quais forem,
diz Adorno, o que faz com que a sociedade ela tenda cada vez mais a desprezar, a anular as diferenças entre as pessoas. A própria pessoa ela é levada, de alguma maneira, a se pensar da seguinte maneira: quanto mais diferente eu fizer as coisas no meu cotidiano, quanto mais eu der atenção aos diversos aspectos da minha vida, menos concentrado e, portanto, produtivo eu vou ser. Não é mesmo? Normalmente as pessoas tendem a ter um modo de vida bastante padronizado, diz Adorno, em função precisamente do fato de que elas querem ter uma produção cada vez maior. Então, esta hierarquia da sociedade, que tende a fazer com que as pessoas sistematicamente sejam padronizadas no seu trabalho, de alguma maneira é repetido por cada um. E isso numa área que normalmente era de se esperar que não tivesse. Qual? A indústria cultural, a cultura de massa. Eu vou começar a falar sobre a indústria cultural dando um exemplo muito legal, muito enfático, que é o seguinte. Todo mundo, quando foi estudante, deve, de alguns, ou mais ou menos, ou mais frequente, com mais frequência ou menos, ter achado ruim ter ficado sentado numa cadeira, igual a todo mundo sentado numa cadeira, estudando, ouvindo a professora falar a mesma coisa para todo mundo, e todo mundo deve ter, de alguma maneira, pensado de alguma maneira, poxa, mas todo mundo fazendo a mesma coisa, que coisa chata, né? Eu estou amarrado aqui nessas cadeiras, praticamente, não posso sair, estou preso na mesma coisa. Isso é muito visível nas crianças mais jovens. Agora, essa situação, que é muito facilmente explicável por essa perda de identidade, quer dizer, as pessoas, quando estão na idade escolar, elas reclamam dessa falta de expressão de sua individualidade. Quer dizer, para que a aula funcione bem, os professores e professoras sistematicamente levam os meninos a agirem sempre igual, a terem uma atitude bastante padronizada, para que a aula renda melhor. Ora, não é muito interessante quando a gente vai num shopping center e vê 1, 2, 3, 10, 15 meninos que saem da aula e depois vão para uma lan house. Vocês sabem o que é uma lan house? É aquela ligação em rede de diversos computadores. E é interessantíssimo. Eu passo e vejo em alguns shoppings aquele monte de menino que reclama que fica na aula sentado, fazendo a mesma coisa que os outros, e ali ficam fazendo a mesmíssima coisa, mas de uma maneira completamente parecida, idêntica a como eles estavam na sala de aula. Não é interessante? Isso você já viu aqueles jogos de RPG, de que você tem que passar por uma sala, ver se a luz do sol encaixa na terceira linha, que dependendo da cor vai proporcionar a saída para uma outra sala. Você tem que prestar atenção em tanta coisa, que é difícil pensar como que aquilo ali pode ser uma diversão. E eu acho que isso inclui, às vezes, muito mais trabalho, esforço, do que muito para a casa que os professores mandam os meninos fazer em casa. Mas eu acho interessante. É só de dizer que é algo lúdico, é só de dizer que é uma brincadeira, pronto. Aí já é o suficiente para os meninos, as crianças e até mesmo nós, os adultos, nos dedicarmos a coisas que dão muito mais trabalho, às vezes, do que, por exemplo, ler um livro. Um livro de literatura que seja um pouco mais sofisticado, etc. Quer dizer, o processo de padronização a que eu me referi antes, do trabalho e da orquestração da vida das pessoas em geral para fazer a máquina produtiva da sociedade render cada vez mais, surpreendentemente repete-se na diversão. Aí tem uma frase muito exemplar em Adorno lá. A vida das pessoas ficou tão padronizada, certinho, quadradinha, para poder render cada vez mais, que quando as pessoas vão na sua diversão, elas têm que fazer coisas também padronizadas. Por quê? Desacostumou-se a fazer coisas além daquilo que é esta unificação, padronização para que as coisas rendam mais. Aí diz Adorno, não é só o videogame que é padronizado, não. Qualquer obra de indústria cultural, ela é sistematicamente feita a partir de padrões, de receitas prévias de como que a coisa deve ser para funcionar bem. E o que significa funcionar bem? Funcionar bem significa, com poucos programas, com uma produção bastante centralizada, atingir milhões de pessoas.
E isso só é conseguido exatamente pelo fato de que uma novela, um programa de auditório, a partida de futebol, ela é sempre feita, produzida e realizada a partir de associações de ideias bastante padronizadas. E aí tem uma palavra muito legal de Adorno, que é estereotipadas. Toda a indústria cultural, a cultura de massa, que aliás significa a mesma coisa, ela está fundada no processo de fazer com que as pessoas leiam o mundo a partir de estereótipos. Então tem sempre um galã bonito, tem sempre uma mocinha que atrai todos os olhares do povo masculino, tem sempre aquele vilão que se contrapõe àquele que é o bonzinho. Vocês devem ter visto aquele filme Matrix, né? Matrix, com Keanu Reeves, que agora está com Matrix Revolutions. Eu comentei esse filme várias vezes, escrevi vários artigos sobre ele, e já no primeiro fica muito claro uma coisa que é interessante, que é o quê? A contraposição entre as diversas pessoas que ficam tentando se degladiar contra um poder maligno e absolutamente potente e forças do mal que tentam sempre derrotar essas pessoas ditas boas, de bom coração, que têm boas intenções, que é de libertar os homens, essas coisas todas. Ora, por mais diferente que esse filme seja em termos de estruturação de sua técnica, tem um elemento que é muito igual, que é muito parecido com diversos outros. Por exemplo, todo mundo aqui deve ter visto Jornada nas Estrelas, não é mesmo? Um tempo atrás, ou se não, Guerra nas Estrelas. Ora, é muito parecido. Por quê? Embora o aspecto técnico seja bastante diferente nesses três casos, cada vez mais aperfeiçoado, isso é interessante. O aperfeiçoamento técnico não muda o conteúdo ideológico. Isso é interessante. Matrix, né, Matrix, ele tem um potencial técnico muito grande. E toda a parafernália de produção das imagens foi bastante digitalizada, através de computador e tudo mais. Gastou-se milhões e milhões de dólares para fazer aquelas 2 horas do primeiro filme e idem para os outros 2. Mas, embora a técnica tenha mudado, entretanto, um elemento e vários outros, né? Eu estou falando esse da relação do bem e do mal, só para dar um exemplo de como que as coisas mudam, mas permanecem o mesmo. Quer dizer, independente do aparato técnico e das mirabolagens aí feitas pelos personagens, é interessante. O conteúdo, de alguma maneira ideacional, de ideias, ele é bastante homogêneo. Então, lá no Matrix, existia aquela população do bem em contraste com aquela população do mal. Todos aqueles agentes do agente Smith que se reproduziam infinitamente, com mais de 100 cópias dele. Isso aí, de alguma maneira, reproduz muito do que se vê no faroeste, que tem o mocinho, tem os vilões, tem aquela gangue que vai cercando as pessoas ditas do bem. Significa dizer, é um estereótipo, quer dizer, poucos são do bem e muitos são do mal, e são sempre uma ameaça contra a qual nós devemos lutar incessantemente. Ora, mais uma vez, não parece muito com aquela estrutura de pensamento mítico, em que as coisas acontecem sempre porque algo aconteceu antes. Existe um mito que explica o que sempre acontece aqui. É assim, diz Adorno, a cultura faz com que tudo aquilo que é diferente, entre aspas, acabe se tornando igual, porque de alguma maneira ele repete um fundamento, algo mais profundo, que é o que estrutura a sociedade. Então essa divisão entre os que são sempre do bem e aqueles que são sempre do mal, contra o qual nós lutamos, isso é um estereótipo. Isso é um clichê que se repete nas produções culturais de diversas ordens, de diversos aspectos. E a cultura de massa é mais uma espécie de forma mítica de perceber a realidade. Da mesma maneira que a ciência também era, pelo fato de, a partir de uma fórmula matemática, englobar todos os fenômenos físicos, ora, a indústria cultural também é uma forma de pensamento mítico exatamente por isso. Porque, independente do modo como ela se estruture, ela trabalha, labora em função de preceitos, princípios culturais que de alguma maneira se repetem nessas
formas. Aí tem uma ideia interessante que é a seguinte: a indústria cultural, ela produz uma glorificação técnica daquilo que é sempre igual. Então, nesse filme Matrix, por exemplo, existe uma espécie de glorificação técnica de imagens daquilo que todos nós, de alguma maneira, sempre fazemos no nosso cotidiano, que é o quê? Lutarmos sozinhos contra aquele monte de situações que fazem com que a nossa vida seja difícil, sofrida, precária. Da mesma maneira que Neo e seus outros companheiros lutavam incessantemente contra os agentes e os sentinelas lá da Matrix, nós acabamos nos vendo de alguma maneira contrapostos a esses males, a todas as adversidades da nossa existência. Quer dizer, a indústria cultural duplica aquilo que nós já vemos, vivemos, percebemos sofridamente no nosso cotidiano. É esse tipo de estado de coisa que Adorno procura combater, questionar, criticar de uma maneira bastante radical. E ele fala o seguinte: onde é que a gente, neste mar de elementos identificatórios, unificantes da experiência humana, e que, portanto, levam a uma repetição infinita daquilo que sempre já foi, onde que a gente poderia encontrar, neste meio, um elemento de liberdade efetiva, de uma condição humana propriamente dita? Na arte moderna, diz Adorno. A arte moderna, por exemplo, de Picasso, Van Gogh, dos impressionistas, de Baudelaire na poesia, e na música, compositores que a gente não conhece muito, como, por exemplo, Arnold Schoenberg, Alban Berg, Stockhausen, e vai por aí fora. Ora, a arte moderna, diz Adorno, ela é um exemplo de um tipo de percepção de mundo que contrasta com tudo isso que eu estava falando até agora. E por quê? Porque a arte moderna ela é radicalmente enigmática para a nossa compreensão, para a nossa sensibilidade, sabe? Ela produz sempre uma espécie de choque para a nossa sensibilidade. Não é fácil gostar de arte moderna. Não é. Se a gente vai lá em exposições que se tem aí nas grandes galerias, aqui em Belo Horizonte a gente tem uma que é situada no centro, que é ali a grande galeria do Palácio das Artes, e volta e meia, quando eu passo lá para ver as exposições, pelo fato de ela estar quase bastante próxima à rua, as pessoas simplesmente entram lá para ver a exposição, sem ter nenhum envolvimento prévio com a arte. E a gente pode ouvir os comentários das pessoas que estão lá na galeria. E sistematicamente a pergunta que eles fazem é: mas isso é arte? Isso aqui tem algum valor como arte? Ou eu poderia fazer isso aí? Quer dizer, a arte moderna ela é radicalmente enigmática. Enigma não é mistério. Mistério é aquilo que de alguma maneira escapa à nossa compreensão, mas que a gente não tem elementos para descobrir a sua verdade. Isso é um mistério. Enigma não é. O enigma não é um mistério. É algo que de alguma maneira escapa à nossa compreensão, mas, interessantemente, nos dá elementos para entender o seu significado. Então, uma charada, por exemplo, não é um mistério, é um enigma. Por quê? De alguma maneira, ele oculta a resposta, ao mesmo tempo que nos dá indícios, elementos para entender a chave de sua compreensão. Então, a arte moderna, diz Adorno, ela não é misteriosa. Pelo contrário, ela é enigmática. Por quê? A experiência com a arte, ela nos dá, de alguma maneira, uma espécie de cifra, uma espécie de código, uma espécie de prefiguração numa imagem do que poderia ser um mundo em que esses antagonismos entre a dominação e os dominados fossem, de alguma maneira, superados. Esses antagonismos, eles, de alguma maneira, são falsificados no nosso meio cotidiano, porque tudo parece funcionar muito bem, tudo parece, de alguma maneira, confluir no progresso. Mas, diz Adorno, esta capa de unificação e de progresso contínuo acaba ocultando as contradições e a violência que é exercida no interior desse sistema entre poucos e muitos, entre nossa consciência e nossos desejos. Bom, muito do que
nós podemos pensar nessa relação de dominação, está vinculado a algo que é contraposto pela arte. A sua pergunta, professor? Sim. Professor, pela sua exposição aí, que a arte moderna como enigma, ela proporcionaria uma espécie de um pensamento sobre a situação, sobre o homem, sobre a vida e tal. O senhor acha que a arte moderna é um espaço da liberdade, ou pelo menos ela permitiria uma compreensão melhor da existência, ao contrário da indústria cultural, que é a mesmice? A indústria cultural é a conformidade do ser humano, seria isso? Sim. A arte, ela, de alguma maneira, se contrapõe a essa padronização, a essa mesmice da indústria cultural, exatamente pelo fato de que ela proporciona uma nova visão da relação entre o sujeito e o objeto. Quer dizer, na nossa relação com o mundo, a gente sempre está em relação com outras coisas. E o fato de que a nossa percepção seja moldada pela mesmice da indústria cultural é de fundamental importância. Na verdade, não se trata apenas de uma padronização dos produtos, mas da própria percepção das pessoas, que de alguma maneira passam a olhar a realidade da mesma maneira. Não só a realidade permanece a mesma, mas como o olhar das pessoas também. Então, a arte, ela é uma espécie de vislumbre da liberdade, pelo fato de que tende a mudar a própria percepção das pessoas. Isso faz com que o pensamento tenda a aceitar, a de alguma maneira dialogar de uma maneira mais viva com aquilo que é diferente daquilo que a gente sempre viu. Então, diz Adorno, esta consideração com aquilo que é diferente aponta para uma espécie de reconciliação desses dois elementos que foram cindidos ao longo da história, ao longo da civilização. Porque é o seguinte, o fato de haver opressão, o fato de haver uma dominação, significa cisão. Significa haver uma não harmonia entre as duas coisas. Ordem não é a mesma coisa que harmonia, não é mesmo? Por exemplo, uma família pode estar em ordem, sem estar em harmonia. Concorda? Ordem significa um processo mais de perceber-se como que a coisa é, não como que ela funciona internamente. Então, uma família pode estar em ordem, mas isso em função, por exemplo, de uma relação bastante autoritária dos pais em relação aos filhos. Então, ordem não significa dizer que haja uma relação harmônica entre os elementos, porque as diferenças entre esses elementos não estariam sendo consideradas. Ora, o que a indústria cultural produz para as pessoas é uma espécie de visão de uma ordem da realidade, não de sua harmonia. No caso da arte, que a gente tem um processo de liberdade, precisamente porque nós passamos a nos acostumar com um olhar para a harmonia das coisas. Quer dizer, em que a sua unidade não é comprada pela violência em relação às diferenças. Então a sociedade como um todo ela procura produzir ordem nas coisas, esquecendo-se de tentar produzir harmonia. A obra de arte moderna ela tende a produzir harmonia, como eu estou dizendo. Mas, interessantemente, ela procura fazer isso a partir de relações bastante díspares. Sons, as formas na pintura, os personagens em obras de arte modernas bastante radicais, enfáticas, grandes. As relações entre esses elementos particulares ela é bastante tensa. Essa relação ela é bastante difícil de ser apreendida em sua unidade. Então, você vai ver uma obra de Picasso, ele é completamente disparatado em primeira vista. Vai se ver uma pintura abstrata, por exemplo, ela é cheia de folhas, traços, manchas, parece que não tem unidade nenhuma. Mas é isso. É essa tentativa de dar uma ordem a partir de nosso esforço em alguma coisa que não tem ordem inicialmente. Olha, é isso que forma a nossa percepção. Então a arte, ela procura fazer isso. Formar um novo olhar para a realidade, para que a gente seja, de alguma maneira, sensível às diferenças e procure construir uma harmonia que respeite as diferenças. É isso que diz respeito ao processo de liberdade. É uma forma de perceber o mundo considerando
suas diferenças com vista a uma unificação não violenta das particularidades. Isso é o que, de alguma maneira, dá o tom, dá uma espécie de modelo de compreensão do que pode ser a arte moderna. Então, formas aparentemente livres de composição musical, como o jazz, por exemplo, diz Adorno, eles já são submetidos a uma espécie de padronização. Aí, por isso, Adorno não gostava muito do jazz. E aí, por quê? Ora, a relação dos sons no jazz dá a impressão de improvisação, diz Adorno. Só que é apenas impressão. E por que é apenas impressão? Porque todos os processos de improvisação, de alguma maneira, estão concatenados numa espécie de jargão do meio, do idioma artístico do jazz, que faz com que tudo o que se apresente como variação dentro do estilo, de alguma maneira já é, entre aspas, domesticado. O jazz, ele assume bastante a síncope como um processo de naturalização da sua linguagem. Então, de alguma maneira, o jazz ele faz parte da indústria cultural devido ao fato de que todas as estruturas de variação, de improviso aparente, de alguma maneira, estão subsumidos, ou seja, integrados numa espécie de homogeneização do jargão do idioma artístico, que é o que faz com que todas as novelas sejam unificadas, sejam padronizadas do jeito que são, etc. É claro que há diferenças de nível nas composições. Um jazz de B.B. King não tem a mesma qualidade que uma música de Michael Jackson, por exemplo. É óbvio. Mas, de alguma maneira, essas composições compartilham de um elemento em comum, que é o quê? Inserir as diferenças numa espécie de homogeneidade do jargão que faz com que não haja essa liberdade para a nossa percepção de mundo. Se nós queremos um mundo efetivamente livre, que é aquilo que é prometido pela cultura, que é aquilo que eu falei desde o início. A primeira coisa que eu comecei a falar aqui foi isso. A cultura promete uma liberdade perante a natureza. Estão lembrados? Pois é. Se a gente quer isso, quer que isso se realize, não com o preço da violência de poucos em relação a muitos, diz Adorno, é preciso conceber esta liberdade sem opressão, sem violência de poucos em relação a muitos. E por onde começar? Por onde dar esse pontapé inicial para essa busca dessa liberdade na nossa relação com o mundo? Diz Adorno. A partir da nossa primeira percepção da realidade. E essa percepção, se ela é de alguma maneira educada, formada para assenhorar-se das diferenças sem dominá-las, quer dizer, respeitar as diferenças, gerando uma harmonia que não é uma ordem violenta, ora, este é o primeiro passo para transformar a vida das pessoas de padronizadas, vinculadas ao processo de produção, para uma percepção dos seres humanos como livres. Ok? Professor, gostaria que o senhor indicasse para os espectadores qual um livro de fácil acesso, de introdução ao pensamento de Adorno, seja no campo da filosofia ou no campo da teoria estética. Sim. Esse livro que eu comentei primeiro, Dialética do Esclarecimento, ele tem uma edição em português, né? A Dialética do Esclarecimento, foi publicado em 1985 e escrito por Adorno e Horkheimer, como eu falei, e publicado pela Jorge Zahar Editor. E tem um livrinho de uma coleção dessa mesma editora que explica algumas dessas ideias, quase todas as ideias que eu me referi aqui, que chama Adorno / Horkheimer e a Dialética do Esclarecimento, do professor Rodrigo Duarte, que é uma introdução mesmo às ideias deste livro. E em relação a essa questão da arte, de como que ela proporciona uma liberdade da nossa percepção de mundo e aponta para uma harmonia dos homens entre si e com a natureza, eu procurei falar sobre tudo isso, dando, aliás, até uma introdução sobre Adorno em geral, falando da indústria cultural também, aquela coisa toda.
no meu livro, que chama Adorno e Arte Contemporânea, também, por coincidência, pela Jorge Zahara Editor, foi publicado recentemente, agora em abril desse ano, e que todos esses dois livros, eles são bastante acessíveis, porque eles foram feitos exatamente tendo em vista uma introdução a essa temática. Então, assim, ler os dois em conjunto é uma coisa interessante, né? Ler primeiro esse outro, aquele que eu falei antes, que é Adorno, Horkheimer e a Dialética do Esclarecimento, e depois esse outro meu, né, sobre a arte contemporânea. O próprio livro do Adorno é muito difícil. Adorno é um pensador muito complicado, é muito difícil. Então, eu recomendaria ler primeiro essa introdução do Rodrigo Duarte, que realmente facilita bastante o caminho aí. Quando Adorno esteve nos Estados Unidos, no seu exílio, vamos dizer, arte bastante abrangente em termos dos nossos sentidos, nossa percepção de mundo. Alia-se isto ao fato de que nós temos em casa o acesso a essa forma de estruturação de uma obra aí. Então, a televisão é uma espécie de micromundo reproduzido dentro de casa. E isso é algo bastante próprio da indústria cultural, que ela tende a envolver o espectador cada vez mais. Quer dizer, dar a ele um processo de saturação de sua sensibilidade e de sua imaginação. É como se o tempo todo nós fôssemos levados a acompanhar o ritmo das coisas, o brilho das imagens, as falas e os movimentos, etc., de tal maneira que nós estejamos desacostumados, dispensados, liberados da nossa tarefa de pensar criticamente sobre a realidade. Então, ao mesmíssimo tempo em que dá o prazer de produzir associações livres entre as coisas, por exemplo, na televisão, a cultura de massa dá um outro tipo de prazer. Qual? O de não precisar pensar sobre a realidade. Professor Verlaine, muito obrigado pela sua presença nessa nossa videoconferência Os Pensadores, falando sobre Theodor Adorno. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.